Olá, meus amigos, vamos a um tema agora importantíssimo. É para que você entenda a tentativa. Então eu quero que você visualize que existem dois tipos de crimes agora. Existe um crime que é consumado e o crime que é tentado. Né? Então no artigo 14 ele fala o seguinte: diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então quando eu falo elementos da sua definição legal, é quando ocorre tudo que está no tipo penal. Professor, por gentileza, quando que eu tenho o homicídio consumado? Quando tem todos os elementos da sua definição legal. Vai na lei, cara. Matar alguém. Então o crime de homicídio se consuma quando a pessoa morre. Então aqui de cara, olha só que interessante. Quando eu falo pra você, quando que o homicídio se consuma, qualquer cara sabe. Pô, professor, o homicídio se consuma quando o cara morre, né? Claro. A dúvida, nós vamos ver caso a caso, crime por crime. Eu tenho que saber quando é que outros crimes se consumam. Como, por exemplo, o crime de furto. Professor, se eu estiver na rua, estiver com meu celular no bolso, vier um cara puxar de forma sorrateira, ele puxa o celular, eu olho, ainda consigo pegar um fiapo do cabelo dele, mas ele consegue fugir. Eu vou correndo atrás dele. Eu sou maratonista, ele também. Eu vou correndo atrás dele. Ele percorre 12 quilômetros e eu atrás dele. E 12 quilômetros andando e 12 quilômetros eu andando. Não é isso? E o que acontece? O que acontece é que nesse tempo aí, de 12 quilômetros, o que acontece? O policial consegue prendê-lo. Né? Ou então o celular cai da mão dele. Eu pergunto para você, estamos diante de uma situação de furto consumado ou de furto tentado? É essa a minha dúvida. Tá entendendo? Então, na verdade, existem crimes que têm uma questão. Um exemplo, o cara na casa dele, ele falsifica moeda. O cara, não é isso, na casa dele, ele faz moeda falsa, mas tá tudo na casa dele. Ele colocou moeda em circulação? Não. Mas ele já falsificou a moeda? Sim. É crime de moeda falsa, consumado ou tentado? Então existem crimes que são mais fáceis de você visualizar como um homicídio. Qualquer pessoa normal, ela sabe que o crime de homicídio se consuma quando a pessoa morre. Mas o crime de moeda falsa já não sei direito. André, o crime de estupro, por exemplo. O cara pega a mulher, leva para o terreno baldio, pega o pescoço dela, aperta o pescoço dela, começa a tirar suas vestes, ele se despe. Quando ele vai realizar a cópula, não é isso? Um pouco antes de realizar a cópula, o que acontece? Ele é preso. É consumado ou tentado? Ele já apertou o pescoço, ele já tirou as vestes, não é isso? Mas não teve a cópula. É ou não é crime? Não é isso? Ou então, como alguns autores falam, do coito vestibular. O que é o coito vestibular? É quando não há penetração completa. É consumado ou tentado? Ih, professor. Estou entendendo? Então, na verdade, consumado quando reúne todos os elementos. E a tentativa? Olha que interessante. A tentativa é quando iniciada a execução. Opa! Então o que o professor falou, tá certo. Preparação não pune, mas execução. Então ele tem que começar a realizar os atos executórios. Não se consuma por circunstâncias do quê? Alheias à vontade do agente. Então, na verdade, o agente voluntariamente realiza o ato de execução, mas o resultado não se produz por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí eu estou diante da tentativa. Está claro? Então tem duas coisas. Primeiro, inicia-se a execução e não se consuma por circunstâncias do que? Alheias à vontade do agente. Significa dizer que o resultado não será produzido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí eu te pergunto, André, ele vai me perguntar a natureza jurídica da tentativa. Quando a gente fala de tentativa, André, a tentativa ela faz o quê? Uma coisa você pode responder é isso aqui. O que é a tentativa? Olha, meu querido, a tentativa, lê o parágrafo único. Salvo disposição em contrário, que você vai ver aqui algumas hipóteses, o direito penal já põe a tentativa de cara. Tá? Só para você entender. Vai lá no artigo 352. A vantagem do online é isso, né? Eu mando ir, o cara vai, quer só dar um pause. Quando você vai no 352, está lá o verbo, olha o verbo lá. Evadir-se ou tentar evadir-se. Olha que interessante. O preso quando foge, está consumado. O preso quando tenta fugir, dependendo da hipótese, já está consumado.
Caramba, é verdade. Aqui ele fala fugir, evadir, ou tentar evadir. Então o preso que foge está consumado. E o preso que tenta fugir, se utilizar de violência contra a pessoa, já está consumado também. Mesmo ele sem conseguir fugir. Então, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente do crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Então a questão é o seguinte, André, o que faz a tentativa? Qual é a natureza jurídica da tentativa? Simples, é uma causa de diminuição de pena. Perfeito? Tranquilo? Ou então, isso aqui é fácil, ele pode piorar um pouquinho. Quer falar o seguinte, olha que interessante. Professor, o que é homicídio? Olha, o homicídio é matar alguém. Professor, para eu cometer um crime, a lei, o que eu faço tem que se adequar à norma? Tem. Então, quando eu mato alguém, é homicídio? É. Professor, quando eu subtraio para si ou para outrem, para mim ou para outrem, coisa ali é móvel, qual é o crime? É furto. Tá na lei? Tá. E quando para subtrair eu utilizo violência, grave ameaça? É roubo. E exigir propina? Corrupção passiva. E solicitar? Desculpe. Para exigir, concussão. Para solicitar, corrupção passiva. Tá na lei? Tá na lei. Pô, então o senhor é um safado. É professor, mas só tá lendo o que tá na lei. É a primeira coisa que eu passo para meus alunos. Lê a lei, cara. Lê o verbo. Muita coisa se resolve só lendo, só sendo alfabetizado. Aí o cara quer ir pra prova sem ler a lei, tá de sacanagem, né? Quem é o principal inimigo? É o examinador? É a prova? É a banca? Deus ou a própria pessoa? É a própria pessoa. Não é verdade? Ah, estou gastando dinheiro com curso. Pô, tá pagando pra você, cara. Tá investindo em você, pô. Não é pra tu pagar triste, não. É pagar feliz. Vou pagar mesmo. Ah, mas o professor vai ganhar o dinheiro dele. Que bom. Eu também tenho filho pra criar. Mas eu tô dando dinheiro pro professor? Não, você tá dando dinheiro pra você, cara. Olha, dinheiro pra mim, mas o conhecimento é teu. Tô dividindo o que eu dei. Você acha que eu também não tive que pagar pra ter esse conhecimento também, não? Ou eu paguei curso, ou eu paguei livro, ou eu paguei com o meu tempo. Não é verdade? Agora, André, matar alguém. Tá na lei? Tá. Tem que se adequar? Tem. Como é que é o nome disso? Tipicidade. Ih, já vi com o André. Mas, professor, e se eu tentar matar alguém? Não tá na lei. Tá sim. Não tá não. Eu fui no homicídio e não tá escrito. É, cara. Então significa dizer que eu tenho que pegar o homicídio e juntar com isso aqui, ó. Juntar com o artigo 14.2. Se não tivesse o artigo 14.2, que fala da tentativa, tentar matar alguém, o fato seria atípico. Porque o legislador não falou tentar matar, falou matar. Então, se eu der 30 tiros na cabeça do cara e ele não morrer, o fato seria atípico, porque a lei só fala matar alguém. Mas é crime por quê? Porque eu tenho que pegar o artigo 121 e combinar com o 14.2. Aí fica atípico. Significa dizer, entenda, que o artigo 14.2 é uma norma de adequação típica por subordinação imediata. Repete. O crime de homicídio é uma norma de adequação típica imediata. Quando eu mato alguém, eu me insiro diretamente no 121. É uma norma de adequação típica imediata. Agora, para tentar matar alguém, para que tentar matar alguém seja crime, eu preciso rebolar. E o que é rebolar? Eu tenho que pegar o homicídio, que é matar, e combinar com essa norma aqui. Então, para tentar matar alguém, para que seja típico, eu tenho que utilizar esse 14.2, que esse 14.2 ele vale para todos os crimes, salvo disposição em contrário. Mas em regra para todos. Matar alguém é crime, tentar matar também. Roubar alguém, tentar também. Estuprar alguém, tentar também. Ah, mas tem crimes que não admitem tentativa. Eu sei, por isso que ele botou salvo em contrário. Quais são? Nós vamos ver agora. Mas o que me interessa é que a tentativa, ou ela é para alguns uma causa de diminuição de pena, porque está escrito, ou então é uma norma de adequação típica por subordinação imediata. E temporal. Por que temporal? Porque ela não vai punir só quando consumar. Eu puno antes. Então uma tentativa está entre a execução e a consumação? Sim. Para responder por tentativa, óbvio, tem que ser antes da consumação, né? Porque senão é crime consumado.
Quando que eu respondo por tentativa de homicídio? Antes de consumar a morte do cara, né? Então, a tentativa é uma norma de adequação típica por subordinação imediata temporal, porque eu pulo antes do resultado. Perfeito? Então, isso é a tentativa, tá? Entendeu tentativa? Sim. Agora, professor, me tira uma dúvida. Por que eu pulo a tentativa? Por que o direito penal pune a tentativa? Olha, eu tenho a teoria subjetiva. Rapaz, se aquele cara puxou o teu celular para levar, ainda que ele não tenha levado, ele quis levar. Então, na verdade, eu estou punindo esse cara porque ele quis furtar. É verdade, faz sentido. Então, você está falando da teoria subjetiva. Se você fundamenta assim, olha, professor, na verdade, apesar da pessoa não ter morrido, porque você pensa, cara, quando o cara leva tiro na cabeça e não morre. Mas existe também a hipótese do cara que dá 3 tiros e erra os 3 tiros. O cara sai ileso. Não é verdade? Tem cara que vai dar veneno pro cara e o cara não toma o veneno. Ou ele toma e depois vomita. Não é verdade? Então tem tentativa. Mas ele externalizou a vontade? Sim. É a chamada teoria subjetiva. Para outros autores, não, eu tenho a teoria sintomática. Quando o cara tenta matar alguém, tenta roubar, tenta furtar, na verdade eu estou punindo o que, gente? Um perigo que aquele agente revela pelo agente, para o bem jurídico protegido pela norma. O cara quando tenta matar alguém, na verdade, eu estou punindo, por que eu estou punindo esse cara? Eu estou punindo porque, na verdade, ele é perigoso. E essa teoria não foi adotada pela gente, porque por direito penal, em regra, não se pune os atos preparatórios. Em regra. Ah, legal. Então o americano, ele adota a teoria sintomática para os terroristas? Sim. O terrorista, muitas vezes, não externou a vontade criminosa, mas ele já revela um perigo. É verdade. Por isso aqueles brasileiros lá naquela... foram presos lá nos Estados Unidos, e mortos, inclusive, né? Agora não vou lembrar agora. Eles estavam só com bananas de dinamite na mochila. Eles não fizeram nada ainda, tá? Mas eles revelam um perigo. Para outros autores, a teoria objetiva ou realista. Olha, eu sou adepto da teoria realista, significa dizer, o cara quando tenta matar alguém, tenta roubar, tenta furtar, ele está externalizando um perigo ao bem jurídico protegido pela norma. E essa é a teoria adotada pelo Código Penal, é a teoria objetiva. E ainda tem a teoria objetivo-subjetiva, não é isso? Que na verdade é uma mesclada, ou teoria da impressão, que fala que na verdade é uma ofensa à segurança jurídica. É punível a tentativa que quem tenta cometer um crime ofende a segurança jurídica. Maravilha, André. Mas olha só, já entendo por que eu faço isso. Agora, André, entenda, quando que o juiz deve reduzir 1/3 ou 2/3? Gente, não é 1/3 ou 2/3, não. É de 1/3 a 2/3. Isso? Então existe aí toda uma fração entre esses, né? Agora, André, quando é que eu pulo isso? Qual é o critério que o juiz vai se utilizar para ir 1/3, mais para 1/3 ou mais para 2/3? Proximidade da consumação. Quanto mais próximo da consumação, menos eu diminuo. Se o cara deu 38 tiros no cara, todos na cabeça, e ele não morreu, tudo bem que não morreu, mas esteve muito próximo da consumação. Vou reduzir o mínimo. Agora o cara dá um tiro só de calibre 22, erra o tiro, passa distante porque ele é vesgo, não é isso? Passou longe da consumação, talvez eu reduza bastante. Está claro? Proximidade da consumação. Ok? A norma de adequação típica, subordinação imediata temporal. Eu já conversei com vocês sobre isso. Tá? Ah, outra coisa interessante. Tá? Pô, ótimo. Você tem que ter um slide, né? Eu talvez esquecesse disso. Que é a questão mais simples, que é o sinônimo, caceta. Né? Então, às vezes, o cara estuda tentativa, sabe tudo de tentativa, aí o examinador mete a palavra conatos. Pô, paguei o curso do André lá, ele falou tentativa, sei tudo de tentativa, mas tem uma coisa que ele não falou que foi o conatos. Sinônimo. Ou conatos, ou crime imperfeito, ou crime incompleto. Aí depende do livro que você pegar. Conatos, crime imperfeito, ou crime incompleto.
se o crime é incompleto ou imperfeito. Depende do prisma que você olha. Ok? O crime imperfeito é a luz do legislador. O crime incompleto é a luz do autor. Se você falar, olha aqui, meu querido, você deu 30 tiros no cara, o cara não morreu. O que você fez? Pô, fiz um crime incompleto, porque para completar o crime eu tinha que matar. Ou então a luz do legislador. Olha, foi um crime imperfeito, porque para ser perfeito tinha que ter morrido. Perfeito? Tentativa e dolo eventual. Aí é uma questão controvertida, que é o seguinte: se a tentativa seria cabível no dolo eventual. Como assim, André? Só para a gente pensar, né? Depois que você ouvir essa minha pergunta, dá um pause, olha para o teu teto e pensa, caramba, professor, me deu uma sacaneada agora. Que é o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Professor, eu vi aquele caso lá no jornal, que o William Bonner falou o seguinte: José da Silva estava no bar com os amigos dele, a conta deu R$350, R$250 por pessoa só de bebida. Sentaram 4 da tarde, uma cerveja, 2, 3, 10, 12, 40, 60, 70 mil cervejas. E toma conversa, fala de mulher, fala de futebol, fala de política, fala tudo. Tô feliz pra caramba, tô de sungão, que peguei praia. Bebo, pego meu carro, atropelo e mato a pessoa. Que você vai querer falar, tem uma vontade louca de falar? Professor, quem bebe 38 mil cervejas e pega o carro, assumiu o risco de matar a pessoa, ele deve responder por homicídio doloso por dolo eventual, não é isso? É. É isso? É. Agora, se você está falando isso, significa dizer o seguinte: se o que você está falando você acha que está certo, e que há uma tese que seja certa, sim, tem decisões em vários tribunais que dizem que sim, você tem que me responder esse questionamento aqui. Toda vez que você com seus amigos tomar uma cerveja, 2, 3, 10, 12, 15, 20, 26, pegar teu carro, meio que na cachaça, dirigir e chegar em casa, parar na boa, guardar teu carro no estacionamento, na garagem da tua casa e subir, você deve responder por tentativa de homicídio. Porque você passou por pessoas ali. Tá me entendendo? Se eu tomo cerveja no bar, pego meu carro, vou devagarinho e cruzo por uma pessoa, por outra, e chego em casa. Você passou por quantas pessoas? Eu cruzei, André, por 36 pessoas. Então, meu querido, como é dolo eventual porque você bebeu e dirigiu, você responde por 36 tentativas de homicídio. Entendeu? É óbvio que tem alguns autores, como eu, tô nessa, que não faz o menor sentido, porque a tentativa, ela não se coaduna com dolo eventual, só com dolo direto. Por quê? Porque no dolo eventual você não quer o resultado, mas assume o risco. Não é verdade? Se no dolo eventual você não quer, mas assume o risco, como é que você pode tentar alguma coisa que você não quer? Não é verdade? Então você não pode tentar algo que você não quer. Por isso que a maioria da doutrina entende que a tentativa ela é incompatível com dolo eventual. Perfeito? Agora, tem a tentativa branca e a vermelha. Ele pode perguntar o que é tentativa branca e tentativa vermelha. É fácil, né? Ou pior, tentativa não cruenta e cruenta. A tentativa branca é diferente da vermelha. A vermelha lembra do sangue. Tentativa vermelha ou cruenta é quando há ofensa ao bem jurídico protegido. Então a tentativa vermelha ou cruenta é quando eu dou tiro na pessoa, acerto o tiro e ela morre. Gente, eu falo homicídio porque é mais claro você visualizar. Mas pode ser furto, né? Pode ser roubo, né? Pode ser estupro, né? Mas esse exemplo fica mais fácil. André, então a tentativa cruenta ou vermelha é quando eu acerto a pessoa, mas ela não morre. E a tentativa branca ou não cruenta, tentativa branca quando não há ofensa ao bem jurídico. Eu pego o meu fuzil R15, dou 719 tiros naquela pessoa e erro os 719 tiros. Ele sai dali ileso, branco de desespero, né? Mas não ficou vermelho porque não atingiu o bem jurídico. Está claro? Eu tenho a tentativa perfeita ou acabada, ou crime falho. O que é a tentativa perfeita? A tentativa perfeita é quando você realiza todos os atos executórios do seu plano delitivo. A tentativa perfeita, ou acabada, ou crime falho, é quando você faz tudo que você queria. Então eu pego o meu revólver calibre 38, com 6 projetis no tambor,
e dou 6 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os 6 atingem ele. Bom, fiz tudo que eu podia fazer. Vou embora. Tentativa perfeita, acabada, crime falho. Porque eu dei os 6 tiros e ele não morreu. É diferente da tentativa imperfeita. A tentativa imperfeita é quando você é o quê, gente? Quando você é interrompido. Vou lá e vou dar 6 tiros nele. Dou o primeiro, dou o segundo, no que eu vou dar o terceiro, o segurança toma minha arma. Não foi uma tentativa perfeita porque eu fui interrompido. Não foi acabada porque foi inacabada. É chamada tentativa imperfeita ou tentativa inacabada. Significa que eu não botei aqui, mas tudo bem. Está claro? E por último, para fecharmos, tentativa. Tem crimes, existem crimes, onde não se admite tentativa. Por quê? Porque é incompatível. Como assim incompatível, André? São crimes onde, na verdade, há uma inadmissibilidade. Que são, eu vou explicar por quê. Os crimes culposos, os préter-dolosos, vou conversar com vocês, os unissubsistentes, os omissivos próprios, os crimes de perigo abstrato, as contravenções, os crimes condicionados a um resultado, os crimes de atentado, os crimes habituais, os crimes de conduta abrangente e os crimes subordinados à condição ou objetivo de punibilidade. Entendi nada. Tá, mas vou explicar. Primeiro, os crimes culposos. Professor, é possível a tentativa de crime culposo? Claro que não, né? Por quê, professor? Rapaz, o crime culposo é negligência, imprudência ou imperícia, não é verdade? No crime culposo, gente, o agente quer o resultado? Não. Rapaz, se no crime culposo o agente não quer o resultado, atropelei e matei sem querer, André. Se você atropelou e matou sem querer, significa dizer que você não queria matar. Eu te pergunto, como é que eu posso tentar alguma coisa que eu não quero? Não é verdade? Então a tentativa é incabível no crime culposo. Salvo a culpa imprópria, né, gente? A culpa imprópria, nós vamos ver, perdão, nós já vimos quando a pessoa está em erro de tipo. A culpa imprópria, já conversei com vocês, quando a pessoa está em erro de tipo, artigo 20, parágrafo 1º. Como assim? Aquela enfermeira que ministrou vaselina ao invés de soro, a conduta foi dolosa, mas ela responde por culpa. Não é verdade? Pensa na seguinte hipótese. A enfermeira não queria matar, ela ministrou porque quis, ela acabou causando a morte, porque era vaselina, ela não sabia. Mas imagina a hipótese que ela vai ministrar vaselina achando que é soro, a pessoa tem uma embolia, mas chega o médico e salva aquela pessoa. É possível que ela responda por tentativa de homicídio? Sim. Foi culpa? Foi, só que uma culpa imprópria. A culpa imprópria é quando a pessoa está em erro de tipo. Ah, o erro de tipo é essencial. Maravilha. E ele é vencível. Tá me entendendo? Não tô. Então pega as aulas lá e vê aquilo ali. Essa matéria é já dada, se você pegou a ordem que eu botei lá no teu curso. E os crimes préter-dolosos? Também já vimos. Crimes préter-dolosos, eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Ah, é. Se préter-doloso é dolo no antecedente e culpa no consequente, como não se admite tentativa nos crimes culposos, também não se admite tentativa nos crimes préter-dolosos. Não é verdade? É verdade. Admite tentativa nos crimes culposos? Não. E nos crimes préter-dolosos, que tem dolo no antecedente e culpa no consequente, também não se admite. Ok? Maravilha? Só que eu preciso falar para vocês que a doutrina mais moderna entende que cabe. Quando, gente? Olha que interessante aqui, ó. Como é módulo, não é isso? Como vai ficar gravado? Se fosse curso presencial, eu falava isso, tudo certo. Mas aqui gravado vai ficar para posteridade. Professor, todo crime préter-doloso tem dolo no antecedente e culpa no consequente, não é isso? Só que olha que interessante. Existem hoje 2 tipos de crimes préter-dolosos. O crime préter-doloso onde, para que eu tenha isso, tem que ter isso. Como também existem outros crimes préter-dolosos onde, para que se tenha isso, não precisa ter consumado isso. Não entendi nada. Que é o seguinte. Eu vou dar 2 exemplos.
lesão corporal seguida de morte. É um crime pecaminoso. Você teve dolo para lesionar, mas acabou matando a título de culpa. Não é isso? Eu quero que você entenda que esse crime não admite tentativa, porque para matar a pessoa, você necessariamente tem que ter causado a lesão antes. É verdade, professor. É impossível ter lesão corporal seguida de morte sem que antes de morrer ele tenha tido lesão corporal. Não é verdade? Isso é evidente. Para ter lesão corporal seguida de morte, que é um crime mais grave, ele tem que primeiro lesionar e depois matar. Não é verdade? Isso é evidente. Ponto. Entenderam? Então, na verdade, para ter lesão corporal tem que ter morte. Não é isso? Então, para ter o resultado mais grave de culpa, tem que ter isso. Então, não se admite tentativa. Está claro? Porém, tem uma outra hipótese aqui, onde o crime doloso pode não acontecer e acontecer o resultado mais grave. Que é, por exemplo, o crime de estupro com resultado morte. André, para o cara cometer o crime de estupro com resultado morte, a mulher tem que necessariamente ser estuprada? Não. Dá exemplo. Pego a mulher, leva para o terreno baldio, começa a tirar a roupa dela, começa a gritar. Cala a boca. Ela grita. O que eu faço? Meto a mão na boca dela, para que ela cale a boca, começo a tirar a roupa dela, começo a tirar a minha. Quando eu começo a realizar qualquer ato libidinoso, eu percebo que ela está muito quieta. Caramba, está quieta demais. Tiro a mão da boca dela e observo que ela morreu asfixiada. Eu não sou adepto da necrofilia, falo, caramba, não vou estuprar uma mulher morta, até porque seria crime impossível. Bota minha roupa e vou embora. Significa dizer que ela morreu sem querer culposamente e o estupro nem começou. Nessas hipóteses, a doutrina entende que é possível a tentativa desse crime. O André responderia por estupro seguido de morte na forma tentada. Porque ele não estuprou, mas matou. Está claro? Maravilha. Agora, tem os crimes unissubsistentes, que também não admitem. Quem é um crime unissubsistente? Aquele crime que precisa de uma ação para subsistir. Unissubsistente. Uma ação para subsistir. É o crime de injúria, por exemplo. Ou xinga ou não xinga. Se xingar, consumou. Se nem xingar, o fato é atípico, não admite tentativa. Crimes omissivos próprios. Omissão de socorro. Você não pode tentar se omitir. Não existe isso. Como é que eu vou tentar me omitir de socorrer? Ou socorre ou não socorre. Se socorrer, não é nada. Se omitir, está consumado o crime. Então você não pode tentar se omitir. Ah, eu quis me omitir, mas acabei fazendo. Então não existe isso. Crimes também de perigo abstrato. Os crimes de perigo abstrato não há ofensa ao bem jurídico, já conversei com vocês, e esse perigo é presumido. Então, se embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato, não interessa se gera risco para as pessoas ou não, ou eu dirijo ou não dirijo. Se eu dirigir, está consumado. Se eu não dirigir, o fato é atípico. Olha lá o André lá, veio de carro para cá e está sentado na mesa do bar. Tomou 1, 2, 3, 40. Já está respondendo por tentativa de embriaguez ao volante. Você está maluco? Eu estou sentado na cadeira do bar. Ele sentou na cadeira, no banco do carro dele. Fato atípico. Ligou o carro. Fato atípico. Começou a dirigir. Consumou. Mas não gerou perigo para ninguém. Mas é de perigo abstrato. Contravenções penais. Contravenções penais, como é um crime pequenininho, o legislador falou assim, olha, é um crime tão de baixa ofensividade que a tentativa eu não vou punir. Por quê? Por opção do legislador. Está no artigo 4º, se não estiver errado, artigo 4º do Decreto-Lei 3688 de 41. Que é a lei que vem logo depois do Código Penal, que são as contravenções. Por opção legislativa, não cabe tentativa de contravenção. Os crimes condicionados a um resultado, você vai ver isso comigo, são crimes, gente, que dependem do resultado. O crime de tentativa de homicídio, induzimento ao suicídio, se eu me induzo o cara a se matar, para que eu responda pelo crime, ele tem ou que morrer, ou que ter lesão grave. Eu quero que você entenda, gente, se eu induzir alguém a se matar, ele for para se matar, e ele não tiver nada, eu não respondo por nada. André, se eu me induzo o cara a se matar, ele vai na viga, amarra uma viga, coloca o pescoço na corda, pula e a viga arrebenta. Você responde por quê? Por nada. Pô, mas ele tentou se matar.
Mas para que eu responda, ele tem que ter morte ou lesão grave, senão eu não respondo por nada. Os crimes de atentado, que eu falei para vocês, né? O 352, se o preso foge, está consumado. Se o preso tenta fugir naquelas condições, também está consumado. Crimes habituais. Se você vai na academia com habitualidade, significa que você faz quantas vezes? Mais de uma. Concorda comigo? Então, os crimes habituais, se você faz uma vez só, é atípico. Se você faz a segunda, já está consumado. Não é verdade? André, vou à academia. Você vai quando? Não, eu vou uma vez por mês. Então, meu querido, você vai tudo, mas você não é habitual da academia. Não, André, eu vou todo dia, eu tenho habitualidade. E para os crimes habituais, se fizer a segunda vez, já está consumado. Se fizer uma, o fato é ativo. Ok? Crimes habituais próprios, tá? Mas tem os crimes habituais impróprios, onde o agente tem que ter um especial fim de agir. E se ele tiver um especial fim de agir, realizando uma vez só, já é possível a tentativa. Um exemplo é o artigo 4º da Lei 7492 de 86. Crime contra o sistema financeiro. Diretor de banco que faz uma gestão fraudulenta, me desculpe, gente, pensa na palavra gestão. Gestão pressupõe o que, gente? Por natureza, uma habitualidade. Então, o diretor do banco, quando ele faz gestão fraudulenta, para o Supremo, basta um mato só. Se ele já é gestor, já pressupõe uma habitualidade. Significa dizer que ele tem o especial fim de agir, de já cometer várias vezes aquilo. Os crimes de conduta abrangente são crimes de conduta abrangente, não admite tentativa, né? Se você pode realizar aquele crime de várias formas, eu já admito que ainda que ele tente, já esteja consumado. E por último, os crimes subordinados à condição objetiva de punibilidade. E o melhor exemplo aqui é um crime de sonegação fiscal. Para que você responda pelo crime de sonegação fiscal, tem que haver o que, gente? O lançamento do crédito tributário. Professor, quando é que eu sei que cometi um crime de sonegação fiscal? Quando o fisco diz quanto que era para pagar e você pagou a menor, né? Como que eu sei que você sonegou? Quando era para pagar 10 e você pagou 5. Não é verdade? E quando é que eu sei que você tem que pagar 10? Quando o fisco faz o lançamento. É quando ele te diz o valor a ser pagado de tributo. Está claro? Então existem esses crimes aqui que não se admite tentativa. Por quê? Porque existe alguma questão que a torna incompatível. Um bom tema pra gente, muito caível em prova. Agora entenda que quando eu analisar, isso tem que saber para todos os crimes. Essa teoria tem que estar na cabeça. Que quando eu conversar com os senhores crime a crime, e furto, o senhor não falou do furto, da extorsão? Claro, que em cada crime eu vou falando a possibilidade de se cabe ou não a tentativa. Está claro? Um forte abraço, gente. Esse tema é muito importante. Tudo de bom e até nosso próximo tema.